Tô bem, vamos lá, hein? Lucas Tadeu Ribeiro está na área. Neste sexto encontro, depois que a gente já viu, né, algumas coisas a respeito de dificuldade de problemas, de variedade de problemas, de pontuação, algumas dicas aí a respeito das cascas de banana que a gente pode encontrar pelo caminho. Hoje eu vou comentar uma questão que é bom que o competidor tenha conhecimento prévio, que ele tenha alguma noção, tá? Isso aí vai fazer com que ele possa evitar certas armadilhas e poder também estimar melhor o grau de dificuldade do problema, tá certo? Então, são problemas que podem comportar dois tipos de solução, ok? Alguns problemas descrevem em seu enunciado uma lógica relativamente detalhada sobre a forma como um determinado procedimento ocorre e depois solicita que se calcule algum tipo de custo desse conjunto de operações e dos recursos utilizados. Então, eu vou dar alguns exemplos desse tipo de problema, e aí vai ficar mais claro esse primeiro parágrafo aqui. Mas basicamente é isso. Vai ter alguns problemas que vão aparecer na competição, que o cara conta uma historinha, aí o cara daí faz assim, daí faz assado, daí faz assim, tá, quantos tal coisa o cara precisou? Ou quanto tempo levou? Ou quantas trocas foi? E assim por diante, tá? Então, ele descreve uma lógica de alguma coisa e para perguntar para você uma certa quantidade no final, ou é possível tal coisa, sim ou não, né? Então, você tem que levar em conta a lógica para poder responder, né? Mas como eu falei, com os exemplos que nós vamos ver daqui a pouco, vai ficar mais claro esse tipo de problema, tá? Em alguns casos, será necessário que a sua solução, o programa que você vai fazer, realmente simule a execução dos passos descritos no enunciado. Então, você, no seu programa, faz lá o código que simula certinho aquilo que o cara está contando na historinha lá. E vá totalizando os custos solicitados no problema. Entendeu? Quantas vezes fez tal coisa, quantas unidades de tal coisa foram usadas, você vai somando, você tem lá um contador, um acumulador, e vai acumulando na lógica, tá? E, então, para esse tipo de problema que eu estou falando, vai ser possível executar uma versão no, no computador que simula essa lógica acontecendo. E aí você vai contando passo a passo, tá? O que precisa ser contado lá. Em alguns casos, será possível para esse tipo de problema deduzir alguma fórmula para determinar esse custo. Ou seja, em vez de você fazer passo a passo, que nem está contando no enunciado, executar a sequência de operações que está lá, e conforme vai executando, vai totalizando, você pode deduzir, entendeu? Sacar uma fórmula para determinar esse valor que está sendo pedido no resultado, ok? Vai depender do problema, vai depender da natureza da historinha que está sendo contada ali, tá? Conforme o problema, será necessário você entrar
na historinha lá de ficar fazendo igual o cara está falando, até vai dar certo, mas vai estourar o limite de tempo. Ou seja, é possível fazer a simulação? É viável a solução que essa simulação vai produzir? Não. Entendeu? Você teria uma solução, né, eficaz, mas não eficiente. E aí teria que apelar para a formulinha, para poder passar na janelinha de tempo daquele problema. Entendeu? Então, ó, repetindo aqui esse segundo tópico aqui, ó. Em alguns casos será possível e até mesmo necessário deduzir alguma fórmula para determinar esse custo. Conforme o problema e o tamanho máximo das entradas permitidas, fazer a simulação levará ao estouro do tempo limite definido por problema. Aquele erro do TLE, né? Tempo limite excedido, que nós já vimos falar dele aqui, certo? Nós não gostamos desse erro, né? Entendeu? Não sei se você percebeu, né? Mas na historinha que eu contei do arco e flecha, por exemplo, nós não gostamos de tempo limite excedido, entendeu? A gente se mata lá para fazer um negócio e na hora que roda, com os casos pequenos que a gente tem até vai, e a gente fica contente, né? E depois, puta vida, vem um caso monstruoso lá, né? E o nosso programa naufraga, entendeu? Estrepitosamente ali. Por quê? Porque ele não dá conta daquele volume de dados, porque a lógica dele é muito ingênua para esse caso. Tá certo? Então, vai ter problema que fazer a simulação ou fazer a fórmula, tanto faz. É lógico que geralmente com a fórmula você codifica menos. Então é mais rápido, né? Tem menos código também, né? Além da execução ser mais rápida, tem menos código. Então você é mais produtivo durante a competição. Entendeu? Porque a simulação geralmente você, né, tem um código lá, dependendo do caso, código grande, cheio de coisinha para você tratar. Entendeu? Fica trabalhoso também. Alguns casos não, a simulação até que ela é relativamente simples para codificar. O problema dela é que ela vai executar aquela simplicidade muitas vezes. E isso vai tomar tempo de execução. Tá certo? Então, ó, vamos começar a brincar com alguns problemas e alguns a gente já viu, né? Ó, o primeiro aqui, ó, é aquele do piso da escola, né? Que a gente comentou no encontro anterior, só para retomar aqui, né? Tinha 3 tipos de piso, né, de lajota, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? E a gente precisava determinar a quantidade de lajotas do tipo 1 e a quantidade de lajotas do tipo 2, que ia ser necessário para cobrir o chão de uma sala que tem uma certa largura e um certo comprimento, né? Muito bem. Então, você vai ter uma certa variação nas possibilidades, ok? Eu vou poder assumir que eu estou percorrendo aqui, conto quantos vão, percorrendo aqui, conto quantos vão, percorrendo aqui, quantos vão, e assim por diante, entendeu? Ó, repare que aqui, ó, é 3 metros, ó, 3 metros, é 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, ó, eu posso percorrer aqui, ó, e conto quantos foi, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 do tipo 1 e 1, 2, 3, 4 do tipo 2. Né? Aí agora vem aqui, ó, foi uma certa quantidade do tipo 2 e uma certa quantidade do tipo 1, né? Ou eu posso deduzir uma formulinha, entendeu? Repare, ó, seu programa precisa computar, dados os valores LC,
a quantidade de lajotas. Lembra, então, ó, ele está falando aqui, ó, como que o piso é assentado, qual é o critério para você organizar as lajotas no chão. E aí, ó, então ele está descrevendo a operação que o pedreiro vai fazer. Ó, ele vai colocar um tipo 3 aqui, daí ó, ele vai colocar esses tipo 2 aqui, daí ele vai colocar tipo 1 e assim por diante. E no final, ele pergunta quanto tal coisa. Entendeu? É aquela estrutura que eu falei. Descreve um certo critério, descreve um certo procedimento de se fazer as coisas, para depois perguntar quanto de tal coisa? Quanto tempo? É possível? Não é possível. Ou seja, para uma determinada situação, né, dada aquela lógica que foi apresentada, ele faz uma pergunta que pode ser que pode ser uma quantidade ou um sim ou não. Pode ou não pode. Aqui é uma quantidade, né? No caso, duas. Quantas do tipo 1 e quantas do tipo 2, né? Muito bem. Eu já falei desse problema, então eu não vou discutir muito a questão da explicação, né? Se você perdeu essa aula, tem o vídeo. Olha, foi no encontro passado, ó, na aula 5. Ó, na capa tem até um desenhinho do chão ali com os pisos, né? Com os tipos de lajota. Então dá uma olhadinha lá, né? Aula 5, tá certo? E ver o que rolou, tá certo? Então vamos lá. Então, piso da escola. A solução por simulação, o que é a solução por simulação? Você vai fazendo o procedimento e vai contando conforme você vai fazendo, ó. Tá aqui. Esse pseudocódigo tá disponível no Teams já. Então, ó, eu tenho um L e um C para entrada, largura e comprimento, ok? Uma variável inteira para cada quantidade que eu preciso calcular e uma variável auxiliar para fazer a simulação. Li o L, li o C, ok? Começo na linha 1. Quantos do tipo 1 eu usei por enquanto? Nenhum. Repare que eu estou lá no topo lá. Então, naquele cantinho lá em cima, só vai um tipo 3 de cada lado, em cada canto, e aí é aquele tipo 2 que vai ali. Então vão quantos, né? C menos 1. Olha lá, ó. Aqui ó, a largura é 5 e foi 1, 2, 3, 4. 5 menos 1, 4. Então, ó, neste primeiro momento, ó, eu tenho 4 da lajota do tipo 2. Né? O tipo 3 já tem 2 também, mas o tipo 3 não é para calcular, porque ele já sabe que vai ser sempre 4. Né? Aí, ó, o que a minha simulação faz, né? Ó, então, a linha que vale 1 é menor do que a quantidade de linhas? É. Certo? É menor. Então, quantidade do tipo 1, que é aquela lajota inteira, né? É a quantidade do tipo 1, que eu já tenho, que é a quantidade do tipo 1 que eu já tenho, mais o comprimento, ok? Mais o comprimento menos 1. Porque é isso aqui, ó. Ó, repare aqui, ó. Na hora que eu estiver passando aqui, ó, ele vai precisar, ó. Imagine que eu estou passando com 1 metro de largura, né? 1 metro, na altura aqui de 1 metro, ó. Então, ó, vai 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, C. E vai embaixo aqui intercalado, ó, 1, 2, 3, 4. Ó. Então, repare, ó, que quando eu faço essa passagem aqui nessa altura aqui, ó, eu estou gastando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó.
5, que é o C, mais 5 menos 1, que é o 4. 4 é C menos 1, né? Tá certo? Então, ó, a minha simulação, né? Você tem a lógica aí do tipo 2. O tipo 2 vai 2, ó. Ó, quanto que vai ser tipo 2? O que eu já tinha mais 2. Por quê, ó? Porque, ó, foi um aqui e um aqui, ó. Tá vendo, ó? Na hora que eu fiz essa passada aqui, ó, foi 9 aqui, mais 1, 2 do tipo 2. Tá certo? Daí eu vou passar, né, aqui. Então vai ser de novo, ó, o tipo 1 vai ser, ó, C lajotas, mais C menos 1 lajota, tipo 1, e mais 2 do tipo 2. Então, ó, eu vou ficar fazendo aqui, entendeu? Este tipo de continha. Para cada metro de largura, ou seja, entenda que cada linha ali é 1 metro de largura. Eu faço essa contagem. Tá certo? E aí, na hora que encerra, que eu saio dessa largura, ó, vai sobrar mais uma C unidades do tipo 1 e mais, no caso aqui, C menos 1 unidades do tipo 2, que é a mesma quantidade aqui de cima, ó, tá vendo? Que é para cá, ó. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Ó, vou precisar desses 4 aqui. Então, depois vale a pena você fazer essa simulaçãozinha aqui. Tá certo? Porque daí, eu vou até fazer aqui uma coisa que eu não ia fazer, mas para não ter dor de cabeça. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. A linha 1, ó, vai ser aqui. E a linha 2 vai ser aqui. E a linha 3 é aqui. Tá certo? Então, ó, na linha 1, o que aconteceu, ó? Eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, do tipo 1, ó, já foi 9. E do tipo 2, ó, eu comecei o tipo 2 com 4. Eu comecei com 4, ó, esses 4 aqui. E aí, ó, mais esse aqui, ó. Na linha 1 eu computei, ó. Tá certo? Aí, na linha 2, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9. Entendeu? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E contei, ó, 1, 2. 1, 2. Ok? Agora, eu fico no loop enquanto for menor do que L, que é 3. Então, dentro do looping, ó, eu contei isso aqui. Aí, fora do looping,
que vai acontecer, ó? Eu vou contar, ó, isto aqui, que são C lajotas. Repare que, ó, a hora que eu saio do looping, ó, mais C lajotas, ó. Tá vendo, ó? Enquanto linha for menor do que L, o meu L ali é 3. Então, o que eu fiz dentro do looping valeu para a linha 1 e para a linha 2. A linha 3, ela já é especial. Por quê? Porque ela é a última linha. Então, tem que tomar um certo cuidado ali, né? Então, ó, só C pro tipo 1. Não é C mais C menos 1, que nem foi lá dentro. Eu não posso fazer isso, né? E o tipo 2, ó, C menos 1 de novo, ó. Que vai ser no caso... Aqui, vamos botar aqui um cinzinha, vai. Ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Esqueci de contar os 5 laranjinha. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Entendeu? Então, repare. Quando eu comecei, ó, antes do looping, ó, eu totalizei isto aqui no tipo 2. Aí dentro do looping, ó, eu fiz esse vermelho no tipo 1 e este azul no tipo 2. Na próxima passagem, o laranja no tipo 1 e esse azul mais clarinho no tipo 2. Tá certo? Aí eu saí do looping. E aí, ó, eu somei esses pisos laranja mais clarinho, meio amarelo, né, na verdade, no total do tipo 1 e esse cinza no total do tipo 2. Tá certo? Ó? Então, aqui deu 23, né? Ó, 5, 10, 15, 20 e 23. E aqui deu 5, 10, 12. Espero que esteja certo com a resposta lá, né? Senão eu fiz alguma bobagem na minha simulação aqui. Ó, 23 e 12. Entendeu? Então, repare que para fazer a solução por simulação, geralmente é desse jeito. É uma solução ad hoc, que a gente chama. A gente faz um jeito ali de tentar reproduzir no código o raciocínio que foi apresentado no enunciado e vai contando. Ó, repare que a cada passagem aqui, ó, eu estou totalizando, ó, os valores que eu... E aí, no final, eu escrevo os dois tipos que eu calculei. Então, esta solução aqui, ela é uma solução para o problema do piso na escola por simulação. Ela resolve aquele problema meio que reproduzindo via código a lógica que foi apresentada no enunciado. Entendeu? Na hora que eu estou aqui fora do loop para entrar nele, eu sou o pedreiro colocando o piso no cantinho lá em cima. Daí na primeira passagem do loop, eu sou o pedreiro colocando os pisos naquela primeira faixa verde aqui, ó. Entendeu? Na próxima passagem do loop, eu sou o pedreiro colocando esses caras aqui, contando. Entendeu? Até a hora que eu saio do looping. Por quê? Porque daí tá na hora de acertar a última fileira aqui embaixo. Entendeu? Eu tô pondo o piso e anotando. Depois eu imprimo o que eu anotei. Essa é a ideia da simulação. Entendeu? Essa é a ideia da simulação. Espero que tenha ficado claro. Na simulação, você vai ter dois acumuladores, né? Variáveis numéricas, onde você vai totalizando coisas para lembrar lá na frente. Um looping com L menos 1 passagens. Por quê?
Porque lembra lá, quando L era 3, eu passei 2 vezes. Né? A última lá embaixo, você tem que calcular ela por fora. Por quê? Porque a quantidade do tipo 1 e do tipo 2 é diferente nessa última linha. Então, você vai fazer um looping com L menos 1, largura menos 1 passagens, atualizando a quantidade em cada acumulador, né? Naquela passagem, você acerta, né, a quantidade do tipo 1, atualiza a quantidade do tipo 2. Que é o que eu fiz ali, lembrando que esse pseudocódigo está na pastinha do Teams. E você tem a solução por fórmula, não é? A solução por fórmula, o que que acontece? Ó, você tem que brincar um pouco com os números, ok? Mas olha aqui, ó, eu li o L, eu li o C, como eu tive que fazer da outra vez, ó, LC, leia, né? Tá certo? Olha lá, ó, comecinho, ó, leia LC. E aí, ó, o que que é a quantidade do tipo 1, né? E eu calculei essa formulinha aqui, cara. Eu cheguei nela, olhando, entendeu? Brincando ali. Então, repare, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó, aí aquela história de você rabiscar, né? Ó, repare que tipo 1 é vermelho. Vai, ó. Ó, eu tenho, ó, linhas assim, ó, o tipo 1 só, esquece os outros, ó. Tá vendo aqui, ó? É tudo tipo 1, tá certo? Ó, e a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, C, né? Isso aqui é o C. Então, ó, eu tenho C do tipo 1. Aí aqui, ó, tenho C de novo. E aqui, ó, C de novo. Então, repare, ó, eu tenho 3, ó, que é justamente, ó, o L. Então, ó, eu tenho 3 vezes 5 por conta dessas linhas aqui, ó. Que é o L vezes o C. Só que eu tenho também, ó, aqui, linhas que são assim, ó. Repare que essas linhas aqui, ó, ela tem C menos 1, ó. O C é 5, ela tem 4. Ó, 4 de novo, ó. Quantas aqui, ó? Tá vendo? 2. Então, ó, mais, né, ó, 2 vezes 4. O que que é esse 2 aqui, ó? É o L menos 1. E esse 4 aqui, ó, é o C menos 1. Entendeu? Então, o meu tipo, ó, quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui agora, hein? Vai de verde mesmo. Vai, ó. Quanto que dá isso aqui, ó? 15, 4, 2, 8. 8 e 5 dá 8 e 15, desculpe, dá 23. Que é a quantidade, ó. Tá no cantinho aqui, ó. É a quantidade certa, ó. É claro que na prova eu desenhei para outros casos de teste também. Vai mais uns 2, pelo menos. Só para eu
ter certeza. E lógico que não caso de teste imenso. 1000 por 50. Não. Acho que nem tem 1000, né? Mas enfim. Eu peguei caso assim, ó, entendeu? Onde era 3 e 5, eu desenhei com outras medidas, simulei ali na mão, calculei ali, né? Esbocei ali, e aí eu vi se esse padrão servia nessa outra. E aí eu descobri isso, ó. Tá vendo, ó? L vezes C mais L menos 1 vezes C menos 1. Olha lá, C vezes L mais C menos 1 vezes L menos 1. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu enxerguei isso no desenhinho. Entendeu? Eu enxerguei isso no desenhinho. Aí, ó, eu tive que fazer a mesma coisa agora pro tipo 2. Tá certo? Ó, tipo 2 eu vou fazer em azul aqui, ó. Então, ó, repare que eu tenho linhas assim, ó. Que tenho. Agora aqui já é tipo 2, né? Ó, que vai ser quantos, ó? C menos 1. E repare que isso acontece aqui também, ó. Então são os dois casos, ó. E eu tenho, então, ó, C menos 1 vezes 2. Olha lá. C, aqui foi 4, né? Vezes 2, ó. 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó. 4, quantas vezes esse 4? 2 vezes. Por quê? Porque vai num canto, na área próxima uma parede, e na área próxima outra parede. Repare que vai ser sempre essa quantidade vezes 2. Por quê? Porque vai ter dois cantinhos aqui, duas paredes. Então isso aqui o que que é, né? Ó, vamos brincar aqui, né? Ó, esse aqui, esse 4, ó, é o C menos 1, e esse 2 é uma constante, porque é sempre 2. E aí agora aqui, ó, eu tenho aqui, ó, aqui 2 e aqui 2. Tá vendo? Mais, né, ó. Por que que aqui é 2? Porque aqui é 3, ó. Tá vendo? A quantidade de pisos que vai perto de uma parede é proporcional à largura. Ela depende dessa largura. Então, ó, é 2. E esse 2 aí, ó, é o L menos 1. Só que eu tenho dois cantos onde isso acontece, ó. Tá vendo? Eu tenho dois cantos onde isso acontece. Né? Aqui e aqui. Então, ó, vezes 2. Tá certo? Vamos lá agora brincar aqui com fazer a continha, né? Ó. Esse aqui é o tipo 2, né? Ó, 4, 2, 8. E aqui, 2 vezes 2, 4. Né? Então, isso aqui dá 12, ó, que é a resposta certa nossa lá, ó. Se você olhar no coisa lá, né? Entendeu? Então, ó, eu brinquei aqui em cima do desenho para tentar enxergar, reduzir a quantidade em função do L e do C. E aí eu tenho coisas que são constantes, coisas que são variáveis, que são, né, função do C ou do L, entendeu? E aí, se você vai aqui, né, ó, olha lá, C menos 1 vezes 2 mais L menos 1 vezes 2. Ó.
C menos 1 vezes 2 mais L menos 1 vezes 2. Tá? Que é esse cara aqui, ó. Então, daí, repare, a hora que eu enxergo isso daí, ó, pô, eu não preciso ficar fazendo looping e fazendo aquelas atrapalhadas. Ó, repare que aqui o começo é igualzinho, ó. Eu peguei só, ó. Então, quer dizer que depois que eu li, ó, a diferença, ó, quer ver? Tá aqui, ó. Ó, esse é o trecho que é diferente de um para o outro, ó. Este é o trecho que é diferente de um para o outro, ó. Aqui tem duas linhas. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Entendeu? Quando eu falei que o código fica mais extenso, é isso. Tá? Ah, professor, mas eu nunca ia enxergar essa fórmula. Bom, primeiro, eu nunca fale isso, entendeu? De repente, numa primeira olhada, você não enxerga. Mas entenda que é brincar com a situação. Brincar com ela. Entendeu? Neste caso aqui, ó, neste caso aqui, ó, o, as medidas são pequenas, tá vendo? Essas medidas aqui, ó, tanto a largura quanto o comprimento, eles são valores pequenos, numericamente falando. Então, provavelmente esse cara aqui não vai ter. Você tem que ser um cara muito campeão pra você fazer uma lógica para tomar tempo limite ter cedido aqui. Né? E aí é aquela coisa que você nunca vai mostrar para sua mãe, porque tem que ser uma coisa realmente vergonhosa, né? Entendeu? Então, para esse caso aqui, para esse problema do piso, podia passar tanto de um jeito quanto do outro, entendeu? E aí vale a minha dica de competição. O que importa é passar o problema. Competição é competição. Passou, cara. Aquilo ali resolve, resolve. Então tá bom, tá bonito, tá feio, passa. E de repente, então, você é do tipo que tem uma certa, um certo preconceito com formalizar matematicamente. Você fala de matemática, o cara já arrepia, entendeu? Já dá aquela espanada, já. Tá. Para esse caso, vai de simulação. Ela nem fica tão comprida assim, entendeu? E vai passar no tempo. Por quê? Porque você também não é burro de ter percebido que o limite máximo aqui é pequeno. Sem não é lá grande coisa para fazer aquele loopzinho safado nosso. Entendeu? Mas, agora, imagine que aqui de repente fosse um valor absurdo. Daí não ia dar certo. Entendeu? De repente. Daí você teria necessidade de tentar identificar uma fórmula que funcionasse ali. Tá? Então, ó, a nossa formulinha, né, vai ter duas possibilidades, que são aquelas que eu mostrei para você, ó. Para o tipo 1 e para o tipo 2. Ok? Então, você tem duas possibilidades nesse caso, dado que, né, o tamanho da entrada não é muito grande. Certo? O outro problema é o problema do Game 10, né, que nós vimos na semana passada também. Quem não assistiu a gravação da aula passada, assista, caso queira, né? Porque eu comento melhor essa lógica que está aqui. Tá certo? Você tem o disco voador, você tem o avião, e você tem que fazer com que o avião fique alinhado com o disco voador. O disco voador vai ficar parado ali. Ele não vai mudar. Você tem que mudar o aviãozinho
para ele ficar na mesma altura que está o disco voador. E você só pode fazer isso num certo sentido. Ele está no 1, você aperta lá, ele vai para o 2. Você não consegue estando no 1 e ir direto para o 3. Você estando no 2, você só pode ir para o 3. Você não pode voltar para o 1. Mas eu queria ir para o 1. Bom, então você tem que apertar uma vez para ir para o 3, mais uma vez estando no 3 para ir para o 1. Então ficou claro isso lá, certo? Tudo bem. Aí, como é que resolve? Bom, entenda de novo, ó, que aqui ele está contando uma historinha, como é que funciona, como é que o jogador joga, o que, que dá para fazer. Então ele está descrevendo um procedimento válido para jogar o joguinho. Tá certo? Aí, ó, no final, ó, neste problema, vamos considerar que existem N posições e não apenas 3. Dado o número de posições N, a posição D na qual está o disco voador e o A onde está o avião, o seu programa deve computar o número mínimo de vezes, é uma quantidade. Entendeu? É uma quantidade, tá? Então você vai ter que, de posse das dimensões da telinha e de onde está cada um dos dois objetos que te interessam, né? Determinar quantas vezes o carinha vai ter que apertar lá o botãozinho para alinhar o avião com a nave espacial, né? Então, entra naquela estrutura geral de problema que eu comentei no primeiro slide. Por simulação, e a simulação, esse pseudocódigo está lá na pasta de arquivo do Teams, o que você faz? Ó? Simular é, né, você meio que fazer na marra, via lógica, o que o cara teria que fazer. Ó. Leu os 3 números, né? Tamanho da tela, onde está o disco, onde está o avião, certo? Quantidade de apertadas, né? É um acumulador aqui, né? Enquanto ó, a coordenada do avião for diferente da quantidade do disco, o que faz? Soma 1 na coordenada do avião. Por quê? Porque se o avião está na 2, se apertar o botão, ele vai para 3. Então, era onde ele estava mais 1. Né? Ok? O que pode acontecer? No que você apertou uma vez lá, o avião vai até 5, o seu avião foi para 6. Bom, então se é 6, ele volta para 1, que é o que eu estou tratando aqui. Ó. Aqui eu estou tratando quando, na hora que você desloca o avião para baixo, ele tem que dar aquele tchum, lá para cima. Ele volta a ser 1. E aí eu estou contando a quantidade. Ó. Começou com 0. Cada vez que eu passo por aqui, eu somo 1. Uma apertada. E no final eu escrevi a quantidade. Tá certo? Tem um acumulador de quantidade, em um looping, ir somando 1 na posição do avião até que ela alcance a posição do disco voador. Até que o A fique igual ao D. Acumular em quantidade o total de incrementos realizados. Cada vez que eu precisei trocar o valor do A, eu somei 1 na quantidade. Aí imprime essa quantidade. Então, repare que isso aí é uma simulação. Eu estou reproduzindo via código meu a essência do procedimento que está sendo analisado. Simulação. Estou simulando aqui como se o cara estivesse apertando. Cada passagem no loop é uma apertadinha que ele dá. Ok? Por fórmula. Bom, por fórmula também está na pasta de arquivo do Teams, né? Ó. O que eu vou fazer? Ó? Repare que aqui de novo, ó, vamos pôr bem no início aqui, ó, início. Ó, vai. Ó, as variáveis são as mesmas. Repare, ó, NDA quantidade, NDA quantidade, ok? Aqui acho que não vai funcionar. Ah, funcionou. Ó, essa aqui é a simulação.
Aqui, tá vendo, ó? Ó, o que mudou, ó, a entrada de dados é igual, ó, é igual, e a saída, ó, onde você imprime o resultado é igual, ó. Então, o que mudou é o miolinho é onde eu estou calculando, tá? Aqui, eu precisei, né, simular os pressionamentos de botão, enquanto que aqui, ó, se onde está o avião está para cima do disco voador, se o avião está para cima do disco voador, ó, o avião está na posição 1 e o disco está na posição 2. Quantas apertadas ele tem que dar aqui? Uma, né? 2 menos 1. Agora, a outra situação é quando o avião, ó, tá para baixo do disco voador, porque daí você tem que apertar até ele virar, né? Dar a volta e vir. Então, ó, se o avião tá para cima do disco voador, a quantidade é a coordenada do disco menos a coordenada do avião. Se não, é quanto falta pro avião chegar lá embaixo, mais as coordenadas do disco voador. A linha onde está o disco voador. Então, repare, eu tenho uma formulinha que ela depende se o A está antes ou depois do disco voador. Aí, se ela tiver igual, cara, beleza, ó, entra aqui mesmo, ó, D menos A é 2 menos 2 dá zero. Entendeu? Porque quando está na mesma linha é zero, você não precisa apertar nada para posicionar. É só tirar mesmo. Ok? Então, eu tenho, nesse caso, ó, quantidade D menos A para quando A for menor ou igual a D, e quantidade N menos A mais D. Repare que N, A e D, eu estou usando, inclusive, os nomes dos inteiros que está no enunciado, para quando A maior que D. Entendeu? Então, da mesma forma que no caso do piso da escola, este cara aqui permitiu que eu fizesse abordagem por simulação ou uma abordagem por fórmula. Entendeu? E neste caso também, tanto uma quanto outra passaria. Já que, vamos ver aqui, o N, ah lá, o N é pequenininho também, ó, até 100, né, de 3 a 100. Então passa, né, cara? Com essa lógica simples, ela passa. Tá certo? Que basicamente você vai estar variando o contador 100 vezes, né? Chutando aqui, arredondando mesmo, tá? Então, dois problemas que chegamos a conversar deles na aula passada. Na verdade, eu tinha encaminhado esses problemas para vocês olharem no encontro 4. Daí, no encontro 5, nós discutimos rapidamente as dificuldades que o problema poderia apresentar, a lógica dele também. E hoje eu estou apresentando, né, duas abordagens que podem resolver esses problemas. Tá certo? Aí tem um problema novo aqui, que é o problema do teleférico, que já caiu em UBI, ó. No caso, ele foi na primeira fase do nível 1 de 2017, ó. Então, isso aqui eu vou contar rapidinho. Teleférico. A turma do colégio vai fazer uma excursão na serra e todos os alunos e monitores vão tomar um teleférico para subir até o pico de uma montanha.
Então tem lá o tal do monitor, sei lá, tipo um professor, um funcionário que vai acompanhar, né? E, e a molecada. A cabine do teleférico, imagine que aqui no caso o teleférico é esse bondinho aqui, azul. Né? A cabine do teleférico pode levar C pessoas, ou seja, uma quantidade determinada de pessoas. No máximo, pessoas. Então não interessa se é aluno ou é monitor. Então, ó, nesse caminho que sai daqui e vai para lá, vai no máximo C pessoas. Não importa se tem alunos, tem monitor, C pessoas. E esse C é um valor que é determinado lá para aquele bondinho. Se vai descer daqui para cá, C pessoas, né? Por questão de segurança, tem que ter pelo menos um monitor dentro da cabine junto com os alunos. Então eu não posso, né? E quem é professor sabe bem por quê, né? Botar. Imagina que cabe 20 no bombinho lá. Botar 20 moleque de quinta série, cara. E não pôr ninguém para tomar conta. Entendeu? Vai acontecer alguma coisa muito ruim. 20 molequinhos de quinta série. Não dá, cara. Tem que ter alguém junto lá, né? Para tomar conta dessa galera. Então, daí significa que se cabe 20 pessoas, ou seja, C igual a 20, não vai nunca ir 20 alunos numa tacada só. Vai no máximo 19. Por quê? Porque ainda vai o monitor junto. O monitor conta, né? Ok? Ah, professor, pode ir 18 alunos e 2 monitores? Pode, não pode estourar os 20. Se for 20, o C, lógico, né? Ok? Então, ó, por questão de segurança, tem que ter pelo menos um monitor dentro da cabine junto com os alunos. Por exemplo, se cabem C igual a 10 pessoas na cabine e a turma tem A igual a 20 alunos, o colégio poderia fazer 3 viagens. Né? A primeira com 8 alunos e um monitor, a segunda com 6 alunos e um monitor, e a terceira com 6 alunos e um monitor. Então, não lotou nunca, resolveu botar 8, 6 e 6, entendeu? Cabia 10. Então, ó, quando foi 8 alunos, mais um monitor, 9. Quando foi 6 alunos, mais um monitor, 7. Quando foi a terceira viagem, 6 alunos, mais um monitor, 7. Também não estourou, né? Nem mesmo considerando o monitor ali. Você consegue ver que não seria possível fazer apenas 2 viagens? Por quê? Porque como vai ter que ir pelo menos um monitor, e vamos imaginar então, para maximizar a quantidade de alunos transportados, nós vamos levar um monitor só em cada viagem. Então, ó, o que vai acontecer? O espaço disponível no teleférico, na cabine, permite no máximo, então, 9 alunos. Então, vai 9 numa primeira viagem, né? Aqueles 9 mais um monitor. Vai mais 9 na segunda viagem, aqueles 9 alunos mais um monitor. 9 mais 9 já deu 18, só que tem 20 alunos. Ainda vai precisar de uma terceira viagem de qualquer jeito para levar os 2 alunos que está faltando. Entendeu? Então, você consegue ver que não seria possível fazer apenas 2 viagens por causa disso. Mesmo que só que o máximo de aluno que eu puder em cada viagem, ainda vai precisar, ainda vai sobrar gente lá depois da segunda viagem. Com essa cabine cabendo 10 pessoas. Se mudar a quantidade de pessoas que cabem na cabine, daí isso aí vai mudar também. Tá? Então repare que a quantidade de viagens depende da capacidade da cabine e da quantidade de alunos, certo? Dados como entrada a capacidade C da cabine e o número total A de alunos, você deve escrever um programa para calcular o número mínimo de viagens do teleférico. Então está implícita a ideia.
o número mínimo de viagens é levar o máximo de aluno que eu puder em cada viagem. Então, isso nos limita a ter um monitor acompanhando em cada viagem. Certo? Então, é isso. Então, repare, ó, de novo, aquela estrutura, ó. Conta uma historinha, descreve um conjunto de regras, um certo contexto, uma certa forma de se fazer algo e taca na tua cara, calcular uma certa quantidade, calcular um certo custo. No caso aqui, o custo é quantas viagens. Entendeu? Muito bem. Quando o problema tem essa característica, você pode cogitar fazer por simulação ou por fórmula. Dependendo do caso, você vai conseguir encontrar alguma fórmula. Dependendo do caso, não. Por quê? Porque você não enxergou ou porque não tem uma fórmula, tem alguma coisa, né, no meio do problema que quebra essa previsibilidade, né? E aí, de repente, você não vai ter uma forma direito ali, tá? Bom, vamos voltar no... Então, esse é o problema do teleférico. Por simulação, ou seja, eu fazer de conta que eu estou fazendo as viagens mesmo, né? Essa solução também está no Teams, né? A e C são os valores que serão informados. A é a quantidade de alunos, C é a capacidade da cabine, do teleférico, que TDE é a quantidade que eu preciso calcular. É tudo inteiro. Leu C, leu A. Ok? Quantidade 1, né? E essa quantidade vai ser 1, por quê? Porque sempre vai ter pelo menos um aluno. Entendeu? Sempre vai ter pelo menos um aluno nesse problema. No máximo 1000. Mas pelo menos um aluno vai ter. Se ali fosse 0, pode não ter aluno, só tem monitor. Bom, daí para levar todos os alunos lá para cima, eu poderia ter uma resposta 0. Mas como tem pelo menos um aluno, qual é o mínimo de viagem para levar todos os alunos? Pelo menos uma viagem vai ter. Então, na minha lógica, por isso que eu comecei aqui com 1. Entendeu? Aí, ó, enquanto a quantidade de alunos for maior que a capacidade da cabine menos 1, por quê? Porque eu não posso usar toda a capacidade da cabine, porque tem que ir um monitor junto. Quantidade igual a quantidade mais 1, e eu tiro, ó, aquela quantidade de alunos que foi naquela viagem do total de alunos que está esperando. Isso vai acontecer até que, entendeu? A quantidade de alunos que está esperando for menor ou igual à capacidade da cabine menos 1. Então tá aqui a minha simulação. Tá vendo? Então, um acumulador para quantidade de viagens, looping, até que a quantidade de pessoas a transportar seja menor que a capacidade do elevador. Nesse caso, sim, menor que a capacidade do elevador, porque vai o monitor junto. Atualizando a quantidade de viagens e quantas pessoas ainda falta a cada passagem. A quantidade de pessoas aqui são os alunos. Né? Pelo que eu mostrei, é óbvio que pessoas aqui que está interessando são os alunos. Por fórmula, não é? Por fórmula. Repare, leia C, leia A. Leia C, leia A. Né? E aí, aqui ele não deixa, né? Ah, não deixa, olha. Tá vendo, ó? Repare que o tamanho, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, por quê? Porque eu tenho que prever a quantidade em 2 situações. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Repare que nesse caso não deu diferença. A extensão do código, entendeu? A extensão do código
por simulação com por fórmula. O que eu estou dizendo é que o esforço, vamos dizer assim, o trabalho para você digitar este código e para digitar este é o mesmo durante a prova. Né? O problema é na hora de executar. Por quê? Porque aqui, ó, repare, ou ele vai guardar essa quantidade aqui, ou ele vai guardar essa, e pronto, já está imprimindo. Enquanto que aqui, ó, ele vai ficar, ó, repetido aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Ele vai ficar passando ali várias vezes, é um loop. Então, de repente, o tempo para você escrever o código é o mesmo, tanto de um quanto do outro, mas na hora de executar, esse aqui tem uma repetição que é feita, enquanto que aquele lá já crava, entendeu? Se for tal coisa é isso, se não é aquilo. Então é claro que esta solução aqui vai ser praticamente instantânea. Ele vê a divisibilidade, a quantidade de alunos é divisível pela capacidade útil da cabine para alunos, ou seja, a quantidade o tamanho da cabine menos 1. Se for, ó, você pega e divide aquela quantidade por quantos alunos no máximo pode ir, e é essa a quantidade de viagens. Se não, né, vai sobrar um restinho, e aí esse restinho é mais uma viagem que eu tenho que fazer, ó. Repare que aqui, ó, é a divisão, né, que não deixa resto, e aqui, ó, é a divisão que não deixa resto, quantidade de viagens lotadas, né, com a cabine lotada, com o máximo de gente, né, um monitor e o máximo de aluno possível, mais ainda uma outra viagem que vai trazer um monitor e mais os alunos que sobraram no final. Entendeu? Fórmula. Então eu tenho, nesse caso, duas situações que eu preciso considerar, ok? Quando a quantidade de alunos é divisível pela quantidade máxima de alunos que a cabine permite levar, e para quando não é divisível. Entendeu? Simulação e fórmula. Aí, ó, esse aqui não é um problema de OBI, é um problema que está lá no URI, tá certo? Mas que eu vou usar aqui para ilustrar também, ó. Problema azulejos. Rafael resolveu trocar os azulejos de sua sala de estar e, para isso, fez as medições e comprou N azulejos brancos na loja. Ok? Então, tem a sala dele lá, tem azulejo na sala, que é meio estranho, né? Então, o Rafael já é uma pessoa meio bizarra, né? Vamos combinar. Ficou horrível aqui. Piorou. Certo? E o cara ainda vai lá e me compra azulejo branco. Pare! A sala dele vai parecer um banheiro, né? Comprou N azulejos brancos na loja. O fato de todos os azulejos serem brancos deixou o Rafael um pouco preocupado com o design de sua sala de estar. Rafael tem mais problema do que isso, né? Provavelmente ele tem um senso estético, né, deturpado também. E então decidiu pintar alguns dos azulejos para dar um ar mais moderno à sua casa. Esse é o nível das pessoas no URI, né? Na comunidade de programação. É esses caras bizarros. O cara vai botar azulejo na sala e vai pintar. Entendeu? Oh, yes, it's very nice, sir. Então, é caso perdidos, pessoal, né? Posicionou todos os N azulejos em uma linha reta. Are you sure about that?
e enumerou todos eles de 1 até N, da esquerda para a direita. Então você imagina azulejo, 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 azulejo 1, 2, 3, 4. Para escolher quais azulejos pintar, pensou na seguinte lógica. Quer dizer, o cara, ele está pensando na decoração, mas ele joga no lixo o senso estético, o bom senso, e vai apelar para a lógica. Entendeu? E ele está fazendo uma reprodução daquela situação que você vai ter aquele filme de terror, existe um psicopata, e quando você chega na toca do psicopata, você encontra esse tipo de coisa. Azulejo branco, pintado, né? Com lógica. Então vamos repetir aqui que eu estou me empolgando. Para escolher quais azulejos pintar, pensou na seguinte lógica: escolheu 2 inteiros A e B e disse que iria pintar todos os azulejos cuja enumeração fosse múltipla de A, E ou B. Ou seja, se é múltiplo de A, pinta, se é múltiplo de B, pinta, se é múltiplo dos dois, pinta também. Entendeu? Ajude Rafael a descobrir quantos azulejos serão pintados no total. Se você quiser ajudar o Rafael mesmo, pega ele e leva no médico. Né? Essa seria a grande ajuda. Mas na tarefa tá pedindo. Então, ó, é um problema daqueles, ó. Você tem uma descrição de um contexto, de uma certa maneira de se fazer algo, não é? E no final se pergunta quanto, não é? Entendeu? Ok? Muito bem. Cara do céu, eu fico preocupado. Eu não sei se me preocupo mais com o carinha da historinha ou com quem bolou o problema. Qual rapaziada? Com quem bolou o problema. Qual é, rapaziada? Ó, para fazer uma simulação, né? Eu até tenho o programa, mas não tenho ele em pseudocódigo, porque esse aqui eu fiz lá no URI, né? Um acumulador para quantidade, né? E aí você tem que ver divisível por A, se o B for divisível por A, né? Então, se o B for divisível por A, você simplifica. E quantos termos são não divisíveis por A? Porque ele quer saber aqui, ó, se você olhar, ó, quantos serão pintados no total, né? Tá certo? Então você sabe a quantidade que tem, né? Beleza. E um outro looping para A e B que não são divisíveis entre si. Então você tem que prever essas duas situações. O B e o A, um divide o outro, né? Um deles divide o outro, sem deixar resto. E a situação em que eles não são múltiplos entre si, eles são primos entre si, né? E essa solução vai estourar o tempo limite, essa simulação. Entendeu? Vai dar um certo trabalhinho para você fazer e vai estourar o tempo limite, ok? Por fórmulas, né? Você pode, de alguma maneira, chegar que a quantidade é isso, ó. A quantidade, né? De azulejos dividido pelo A, mais a quantidade dividido por B, menos, né? Aqueles que são divisíveis pelos dois. Entendeu? Então, essa daí você já tem que tirar um coelho da cartola aí, né? Esse problema já não é assim, não é? Por quê? Porque é possível fazer uma solução por simulação? É viável? Não. Se fosse numa competição, não passava. Você ia tomar TLE. Sendo o BI, para um caso de teste de informações sobre a pontuação, para um caso de teste, não sei o quê, tantos pontos, entendeu? Você ia fazer uma pontuação parcial lá, de repente, fazendo a simulação.
Mas para conseguir a pontuação total, teria que deduzir alguma fórmula. Certo? Que é uma fórmula que, na verdade, se você procurar, você vai achar aí, entendeu? Relativamente fácil. Mas o duro é você saber isso na hora, né? Tá? Torres de Hanoi. Torres de Hanoi caiu já em OBI, só que lá em 2003, quando só tinha modalidade programação e iniciação, e acabou, não tinha níveis. Em 2003 era prova e não tinha fase também. Como é que foi a prova da UBI? Entendeu? Era isso que você perdeu, programação. Por quê? Porque só tinha uma fase, né? E um nível. Então, ó, isso aqui eu vou comentar rapidinho, e acho que vai ser o último que eu vou falar hoje, porque a ideia aqui é ilustrar, né, essa história da simulação e das fórmulas, né? Então, ó, isso aqui é da prova de 2003, na época só podia C, C++ e Pascal, né? CC ou CPP era as extensões permitidas para C++, PAS para Pascal e C para linguagem C, né? Não podia Java, não podia essas coisas. O quebra-cabeças Torres de Hanoi é muito antigo e conhecido, sendo constituído de um conjunto de N discos de tamanho diferentes. Os discos são de tamanhos diferentes, repare que tem 3 discos, ó, disquinho, disco intermediário, discão, 3 pinos verticais, nos quais os discos podem ser encaixados, 1, 2 e 3, né? Cada pino pode conter uma pilha com qualquer número de discos. Então, ó, aqui você pode botar uma certa quantidade de discos, aqui, né? A quantidade de discos que você pode pôr aqui é a mesma daqui, é a mesma daqui. Para todos os efeitos, os pinos têm a mesma capacidade, tá? Cada pino pode conter uma pilha com qualquer número de discos, desde que cada disco não seja colocado acima de outro disco de menor tamanho. Então, repare, ó, disquinho, o que está embaixo dele é maior do que ele, e o que está embaixo desse aqui é maior do que ele. Isso pode. Entendeu? Não pode eu ter um discão em cima de um disquinho. Não pode. Um algoritmo para resolver esse problema é o seguinte, daí é dado aqui, ó, um procedimento que recebe a quantidade de discos, certo? Ó, N é a quantidade de discos. Qual é o pino onde está os discos? Para onde eu tenho, para qual pino eu tenho que mover? E aí, automaticamente, quem é o pino que sobrou, né? Nem precisava desse cara aqui, porque eu sei que tem 3, então, né? É o que não tá nem o que não é nem origem nem destino, mas tudo bem, tá recebendo aqui. Se n igual a 1, então mover o disco, aqui ele está fazendo, tem um disco, ele está na origem e ele tem que ir para o destino. Então eu movo ele direto da origem para o destino, porque só tem ele. Se não, eu chamo o Hanoi para mover os N-1 discos pro temporário, movo o enésimo, que é o maiorzão, para o destino, e depois eu movo aqueles que estavam em cima desse cara, que estão lá no temporário, para o destino. Esse aqui, entenda que é um procedimento que funciona. Ele não vai deixar ficar um grandão em cima de um pequenininho, etc. Tá? Repare que esse procedimento chama ele mesmo, ou seja, é um procedimento recursivo. E aí, então ele está falando, ó, tem esse problema tal e um jeito de resolver o problema é assim, ó. Lembra que eu falei que é dado um procedimento lá, uma lógica, alguma coisa? Beleza.
Sua tarefa é escrever um programa que determine, olha lá, quantos movimentos. Tá vendo que aqui, ó, quando n igual a 1, é um movimento. Senão, ó, um movimento aqui, e fora os que teve dentro para mover os n-1 pro pino temporário, mais os que teve aqui. Então entenda aqui, ó, o Hanoi, ó, cada chamada do Hanoi tem uma movimentação explícita e mais, dependendo do n ser maior que 1, movimentações implícitas. E aí ele quer saber quanto no total. E aí ele dá uns exemplos aqui, ó. Né? Ó, 1, 2, 0. E aí você tem que saída do primeiro caso é 1, do segundo caso é 3. Bom, e, né, ó, o N pode chegar em 30. 30 discos. Tá certo? A abordagem por simulação, você ia ter uma quantidade ali, né? Implementar a função, aquela função que vem lá, o pseudocódigo dela, né? Tá aqui, né? Ó. No seu programa você recebe, né? O N, cria essa função na sua linguagem lá e dá um jeito de contar quantas vezes ele faz essa instrução ou esta em cada chamada. E imprimir no final, né? Opa, professor, isso é fácil, hein? O problema é que vai estourar o tempo. Por quê? Porque mas é 30. Cara do céu. É recursivo. Brinca um pouquinho ali para você ver. Vai, com n igual a 1, quantas chamadas do Hanoi vai ter? Com n igual a 2, quantas... Vai até o 10, vai. N1, quantas chamadas vai ter? N2, quantas chamadas vai ter? Você vai ver que isso cresce, ó, muito, muito rápido. Então, a quantidade de chamadas que vai ter quando for chegando ali, não precisa nem chegar no 10, viu, cara? Tá? Vai ser absurda. Então vai estourar o limite do tempo. Aí, o que vai acontecer? Se você brincar um pouco no papel, tá? Se você brincar um pouco no papel, eu já vou terminar aqui, tá? Eu sei que tá estourando o tempo, mas eu vou acertar aqui. Peraí. Ó. Se você brincar, ó. Quantos discos, né? Esse N aqui, né? É a quantidade de discos. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Ó, quando for 0, você sabe que é 0. Não tem nada para fazer. Certo? Quando for 1, você sabe que é 1. Tá lá no primeiro caso de teste. Quando for 2, você sabe que é 3. Que é o outro caso de teste, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Ó, a entrada tem 2 míseros casos de teste, 1 e 2, né? Porque o 0 é para sair fora. Mas você sabe também que 0, se tivesse 0 discos, a resposta seria 0 também, né? Ó, e aí vem a resposta, ó. Pro primeiro e pro segundo. Então, é esses valores que eu estou usando aqui, ó. Se você... O que eu recomendava para você fazer nesse problema, ó? 3, eu faria a brincadeirinha. Por quê? Porque dá para fazer na mão e não é assim muito cansativo. E você vai ver que vai fazer 7 movimentações.
tá? E com 4 vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ver que vai fazer 15. Essa continha aqui, ó, aqui pode ir até o 30, mas você não vai fazer isso. Pare aqui. Pare aqui. Ó, vamos chamar isso aqui de M. Não vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Ó. Mas repare que essa sequência de números aqui, ó, ela é uma sequência que, se você tem pretensões na área de computação, essa sequência é muito suspeita. Por quê? Porque ela tem os números que são quase os números mágicos para nós. Ó, eu vou falar uma sequência que tem muito a ver com ela. Ó. 1, 2, 4, 8, 16. Essa é uma sequência mágica para nós. Por quê? Porque na área de computação a gente encontra essa sequência de números, é muito fácil ela aparecer em uma série de situações. Só que aqui não é, ó. Aqui não é o 1, é o 0. Aqui não é o 2, é o 1. Aqui não é o 4, é o 3. Aqui não é o 8, é o 7. Aqui não é o 16, é o 15. Repare que é quase, é um a menos. Isso aqui o que é, ó? Ó, 2 elevado a 0. Isso aqui, 2 elevado a 1. Isso aqui, 2 elevado a 2. Isso aqui, 2 elevado a 3. Isso aqui, 2 elevado a 4. Entendeu? Só que o que eu tenho aqui, ó, é isso menos 1. Então, ó, 2 elevado a 0 menos 1. Vai dar 0. Vai dar um valor lá. Ó, 2 elevado a 1 costuma dar 2, né? Menos 1. E aqui, ó, 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2 dá 4, menos 1, 3. Ó, 2 elevado a 3 dá 8, menos 1 dá 7. 2 elevado a 4 menos 1, 2 elevado a 4 dá 16, menos 1 dá 15. Então, repare que, ó, 2 elevado a n, ou seja, a quantidade de discos, menos 1. Essa é a resposta. Você pode deduzir a partir, né, das entradas e das saídas. Certo? Ok? Quantidade, ó, 2 elevado a n, que é a quantidade de discos, menos 1. Essa é a resposta. Recebe o n, imprime 2 elevado a n menos 1. Morreu. Vai passar, entendeu? De boa. No caso, como é 30, você só teria que tomar cuidado aí se cabe no inteiro de 32 bits ou precisaria de um inteiro de 64. Na dúvida, bota 64 e pô. Entendeu? Então, essa é a ideia. Você perceber que determinados problemas, de repente, vai comportar uma solução por simulação e também por fórmula. E aí você tem que ver a solução por simulação é viável, entendeu? Se você vê que não é viável pelo tamanho da entrada, pela lógica interna dela, aí você vai tentar deduzir uma fórmula. E na fórmula, cara, você tem que brincar com o problema. Entendeu? É claro que quanto mais você já treinou, já praticou, mais atento, você vai ter um repertório de conhecimento aí, de algumas informações básicas que ajudam você a ter um certo insight.
Por isso que é bom ficar ralando lá no NEPS, no URI, no SPOGE, no Codeforces, Coderank, Codechef, tem de tudo agora, né? Entendeu? Porque você vai trombando com essas situações e você já vai ficando mais malandro, né? Vai ficando mais cascudo, não é qualquer tranquinho que vai derrubar você no chão, não. Você dá os seus pulos ali. Você ali tira um coelho da cartola, entendeu? Que é esse tipo de brilho criativo que destaca um cara no meio do resto. Ou uma cara, né? Para não me acusarem de machista. Ok? Então é isso. Alguns tipos de problema vão comportar dois tipos de abordagem, ok? Você perceber isso, saber, né? E jogar o jogo ali, ver o que dá para fazer. Essa é uma habilidade importante para nós aqui. Ok? Muito bem. Então, deixa eu fazer aqui a listinha. Deixa eu parar o compartilhamento. Ok? Então, encontro 6 é isso. É você perceber esse tipo de situação dentro de uma competição e ter algum elemento para poder brincar com isso e ver o que você consegue resolver, o que você consegue fazer. Tá? Muito bem. Os problemas que eu apresentei, né? A maioria deles tem no site da UBI, no Pratique. Alguns tem no URI. E aparece até o numerinho dele lá, não é? Esse do Torres de Hanoi, esse só vai ter lá no SPOGE Brasil. Vai ser Google, SPOGE, né? SPOJ, e Torres de Hanoi, entendeu? E ele vai dar o link para você lá, tá certo? Então é isso. Eu espero que tenha sido útil esse tipo de informação. Lucas fala perguntando a partir de quanto que o N passa a ser uma preocupação. Aí na verdade vai do problema, né? Vai do problema. Por quê? Porque dependendo do que você tem que fazer, 100 é um N baixo. Mas no Torres de Hanoi, 30 era um número alto. Você tem que ter uma noção de complexidade de algoritmos aí para poder refinar melhor isso, né? Mas num primeiro momento é da experiência, vai. A gente tem um conhecimento muito precário, né, dessa teoria da computação, dessa matemática aí que rege o comportamento assintótico de algoritmos, né? Então vai ficar meio dependendo da experiência mesmo, tá? Mas existe, né, complexidade de algoritmos, um tópico importante na computação, que você consegue meio que estimar de uma maneira objetiva o que é uma entrada grande e o que é uma entrada pequena para um determinado algoritmo, para uma determinada lógica. Então você tem que ter uma ideia de como resolver, para que daí você consegue reduzir esse trabalho que o algoritmo faz numa formulinha, e dependendo da classe que a formulinha tiver, você consegue julgar. Mas isso aqui tá bem fora desse primeiro momento que nós estamos aqui. É um pouco mais para você ter um faro, entendeu? Então, experiência, para você, isso aqui pode ser uma encrenca ou não. Tá? Mas isso vem com um pouco mais de prática. O ideal seria o aluno ele ralar agora um pouco com todos esses problemas que foi apresentado e, num segundo momento, a gente poder dar algum tipo de elemento para ele conseguir avaliar mais concretamente os algoritmos que ele propõe, para ver se vai passar com aquela entrada de dados maior ou não. Tá? Não tem número mágico aqui, depende do algoritmo, né? Ok?
Muito bem. Então é isso, né? Por hoje é só. E bom divertimento. Você tem aí, né, os problemas que eu comentei, tem outros de outras aulas, né? Você pode tentar brincar agora de fazer alguma coisa com eles, tá certo? Então é isso aí. Abraço. Tchau.